Zaxcast. Conversas para impulsionar a sua confecção. Bom, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Zaxcast, o podcast da Zax, que traz conversas para ajudar a trazer insights para sua confecção crescer e vender mais. Hoje eu tô aqui com o Kim. O Kim é CEO e sócio da WebPeak, a WebPeak que está desenvolvendo software aí para o mercado de confecção. Ele vai contar mais um pouco de detalhe. É um dos líderes aí no segmento, uma referência. Então, Kim, obrigado aí pela participação. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, Bruno. Visitando a gente aí de São José do Rio Preto, aproveitando que ele está em São Paulo aqui para fazer essa entrevista. Então, Kim, a gente conhece a WebPeak aí há algum tempo, a gente já fez uma parceria, inclusive, com a Zax. A gente nota que realmente é um produto diferenciado dentro do segmento de confecção. E eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória, assim, porque a gente não conhece muito bem como que surgiu o negócio, há quanto tempo, quem idealizou, como que foi aí o caminho. E a WebPeak, ela nasceu dentro de uma indústria mesmo, né, de uma fábrica. E ela foi iniciada pelos meus pais. Eles tinham uma confecção de roupa infantil. E o meu pai, ele sempre foi muito fuçado com tecnologia e na época, nos anos 90... não encontrava sistema de forma acessível para fazer o controle da própria gestão ali. E aí foi onde ele, como já sabia programação, ele começou a desenvolver um sistema para controlar a própria fábrica. E nisso, né, como ele já tinha bastante know-how de todo o negócio, ele criou um sistema e aí parceiros que trabalhavam, que tinha fábrica, tinha indústria, eles se interessaram por esse negócio. E aí ele começou a dar de graça para esses fornecedores e, de repente, no momento que ele decidiu fechar a fábrica, ele só continuou com o negócio do sistema, que era DOS, né? Passando pelo Windows e aí agora a gente está na versão web. Mas a história da WebPeak, de forma resumida, ela vem desde estar dentro de uma fábrica. Legal. E você assumiu o posto aí de CEO faz tempo? Como que foi? CEO, assim, eu já estou há 19 anos na empresa, já faz bastante tempo. Mas eu comecei na parte de programação, desenvolvendo sistemas Windows. E depois eu assumi em 2012 o desenvolvimento desse sistema agora, o mais recente, o da PEAK. E desde então, de 2012 para cá, eu já venho assumindo certos pontos de liderança ali dentro da empresa para fazer direcionamento do modelo de negócio. Como papel oficial de CEO, foi esse ano que fui oficializado ali como... Foi recente, então. Foi recente. Mas eu já venho há muitos anos já na linha de frente ali com a liderança, lidando com questões do modelo de negócio. Então, assim, é bem recente isso, mas já, sim, o trabalho já é bem contínuo, já há bastante tempo. Então, só para deixar claro aqui, a WebPeak é a empresa, o software chama da PEAK, que é o ERP. Isso. A WebPeak, ela é a empresa e o da PEAK é o sistema. E nós temos nesse mesmo guarda-chuva o Vestuário também, que é um sistema específico para lojistas. E o da PEAK é específico para confecções, para fábricas, que também tem a loja. Então são dois sistemas para públicos diferentes. Então o Vestuário é mais simples ali para atender só o cenário ali da loja mesmo, sem a parte da produção. Exatamente, mais acessível, mais focado na loja. Tá, e fala mais um pouco da PEAK, assim, qual tipo de problema que você vê que os clientes resolvem quando eles implementam? Uma das coisas que a gente fala muito ali dentro da WebPeak é a dificuldade que o ser humano tem de construir novos hábitos. Quando a gente fala de um sistema, a gente entende que um sistema ele existe para organizar a vida das pessoas. Nós, aqui no Brasil, não temos muita cultura de organizar utilizando sistemas. Então, o pessoal usa Excel, o pessoal usa caderno. E um dos grandes desafios que a gente percebe é essa dificuldade das pessoas de se organizar tendo um sistema e criando novos hábitos. Por isso que o maior inimigo da gestão hoje dessas fábricas é o processo organizacional. E o sistema ele vem para, de uma forma simples, amigável e intuitiva, ajudar neste processo de você pegar uma ferramenta que ela é
ela é completa, mas ela é simples de você fazer a implantação. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar muito para as pessoas. Você pergunta para 10 pessoas se elas controlam a vida financeira pessoal. A maioria não controla. A maioria não tem nem o Excel. Quem dirá muitos empresários fazer um controle financeiro da própria empresa, um controle de produção, um controle seja qual for. Então, essa cultura da gestão, do empreendedorismo, de você entender administrativamente como lidar com uma confecção, que é um baita desafio, a gente resolve isso tendo um sistema simples, acessível, que a gente precisa trabalhar na maior dificuldade. E sem contar o custo também, né? Que pesa muito para muita fábrica, sabendo de todos os impostos e tudo que as empresas no Brasil precisam lidar. E eu entendo também que depende um pouco do nível de maturidade dessa empresa, né? Então, a partir de que momento você acha que uma empresa deveria ter um RP? Ou qual tipo de qual tamanho de uma confecção? É para todas? É para a partir de um certo tamanho? O que você acha? Não, excelente pergunta, porque assim, é uma pergunta inclusive que quando a gente vai em evento, vai em mentorias, a gente ouve muito isso. Mas quando que eu preciso contratar um sistema? E o que a gente está elucidando muitas pessoas hoje em dia? Antes, sistema era algo caro. Sistema não era para todo mundo. Sistema era um recurso valioso, porém precisava de um grande investimento. Hoje em dia, isso não existe mais. Hoje em dia você encontra sistemas extremamente acessíveis. O da PIC, no caso, a gente está nessa nova onda de sistema acessível. Mas primeiro isso. Quando era mais custoso, a gente dizia, olha, primeiro faz tua empresa crescer, foca no processo de venda, foca no que vai trazer retorno para sua empresa, para que então você invista no sistema para estruturar. Só que como hoje está muito mais acessível, nós dizemos para as pessoas, contrata o quanto antes. Eu sei que para muita gente é difícil, só que quando você começa desde o início fazer um controle dos seus cadastros, dos seus clientes, você começa a ter a sua base de dados organizada, isso ao médio e longo prazo vai te ajudar a tomar melhores decisões para evitar passar por problemas que a maioria das empresas no Brasil enfrentam, que é o problema de não conseguir vender um produto porque não sabe qual dá mais retorno, não saber qual produto que vale mais a pena produzir, não saber quais são os seus clientes que mais compram. São informações que as pessoas não têm em mãos porque não tem muitas vezes um sistema. E como hoje é acessível você ter um sistema, você tem que pensar, qual é o novo petróleo? É dados. Hoje está todo mundo falando sobre dados. Hoje, as tecnologias, as inteligências artificiais, eles trabalham com dados. E quanto mais dados você cria no seu banco de dados do seu sistema, quanto mais informações você coloca lá, mais informações o seu sistema vai te trazer. Então, o que você precisa produzir para essa coleção? Quais são os seus clientes que mais compram e por que eles não estão mais comprando? Com dados, o quanto antes é o que vai te fazer prosperar. Então, se alguém está investindo em uma confecção, ele está gastando em máquinas, às vezes tem ponto físico, o sistema também faz parte desse investimento, porque em cima dele você vai construir esse histórico de informações que ao longo do tempo vão ficando cada vez mais valiosas, né? Exatamente. Então, inclusive, muitas vezes, quando alguns clientes vêm falar com a gente, novos clientes, eles já vêm numa situação que está um caos a empresa. É pano em excesso sobrando no cemitério dos insumos, é uma falta de entendimento da produtividade de cada célula, da produção interna, a dificuldade de fazer um controle dos pedidos, dificuldade de planejar uma próxima etapa seja uma coleção, seja um processo de representantes. E o quanto mais a pessoa alimentar a base dela, mais ela vai ter recurso para tomar melhores decisões. Assim, a gente até já teve outras conversas aqui que foi falado que fazer o básico bem feito geralmente é simples, não é tão fácil, mas que é a base para você ter sucesso até em vendas, né? Não só na produção e tudo.
Com certeza. E aí o RP ele vem muito nessa linha, né, de fazer o básico, né? Ou seja, ter a organização ali dos seus processos, os registros corretos. Exato. Exatamente. E que assim, um detalhe que eu gosto até de levantar é quando você tem o seu histórico das vendas que você faz, quando você tem o histórico dos seus estoques, você consegue tomar melhores decisões. Em palestras que eu faço, em alguns eventos que eu participo, uma coisa que eu gosto de mostrar muito para chocar é a porcentagem de empresas que fecham no Brasil em 5 anos, que passa de 70%, chega a 80%. E muito desse fechamento das empresas advém da falta de controle administrativo, falta de um sistema, falta de um controle mesmo, onde a pessoa pode, por exemplo, estou cheio de estoque aqui na minha loja. Como que eu sei uma estratégia que eu posso utilizar para desovar esse estoque? Então, por exemplo, temos clientes que trabalham com coleções. Existem relatórios onde você consegue extrair, por exemplo, a quantidade do seu estoque por coleção. Se eu tenho coleção de 3 coleções passadas, 4 coleções passadas, pega todos esses produtos, faz por exemplo, seja uma promoção, seja um trabalho interno com seus vendedores para poder, quem conseguir vender essas peças vai conseguir ter uma comissão maior, algo que vai te girar um dinheiro, um fluxo ali dentro da sua empresa para você pegar esse recurso e investir em outros locais. Mas para isso, você precisa de dados. Precisa ter informação e também mais segmentado possível, né? Até nos Arcs 360 a gente tem algumas partes de segmentações de clientes e aí até vai de encontro ao que você falou, porque você consegue fazer promoções até para alguns dos seus clientes, né? Pode ser para uma parte deles, você não precisa jogar para todo mundo. Pode ser para os seus melhores ou para os que você quer reativar, enfim. Tem essa... E aí, assim, a gente vê muito o crescimento, até teve algumas pesquisas aí que falaram que o crescimento do mercado de moda nos próximos anos vai vir essencialmente do digital. E aí do digital, né, a gente pensa hoje muito em marketplaces, né, de varejo, mas também da própria confecção vendendo em canais digitais, seja um catálogo, um WhatsApp e tal, que já é uma realidade bem, bem presente. O que você acha que essas confecções, elas erram assim, nesse processo de digitalização, em termos de maturidade, em adoção? Uma coisa que eu percebo muito em muitas empresas, tanto as que estão começando quanto as que que já têm muito tempo de estrada. Seja mais antiga ou seja mais nova, elas não sabem trabalhar a sua carteira de cliente. Não sabem. Elas, muitas vezes, não é nem que não sabem, mas elas nem pensam que dá para fazer um trabalho na carteira de cliente. Como, por exemplo, você ter um sistema que te ajuda a fazer o básico, como você falou. Quando você faz o básico, ou seja, você entende o seu cliente, você entende o raio que seus clientes mais estão, você entende quais são os clientes que mais compram, quais tipos de produto que eles mais compram. Quando você tem essa visão em cima de um sistema, por exemplo, o Zax, que ele faz muito esse trabalho, inclusive no marketplace, você consegue ter uma noção maior sobre a sua carteira de cliente e como você pode voltar a vender para eles. Porque o que te gera uma previsibilidade na sua fábrica, na sua loja, é você ter a recorrência do cliente. E se você está só preocupado em produzir, sem pegar aqueles clientes valiosos que estão no seu banco de dados que você já conquistou e retrabalhar eles mensalmente. Botar vendedores para retrabalhar, para mandar mensagem, para tirar uma lista daqueles que você precisa fazer um acompanhamento no CRM. Esse tipo de trabalho, a gente gosta muito de passar isso para os empreendedores, os empresários das confecções, porque muitas empresas não fazem isso. Mas assim, a maioria esmagadora não faz o básico. E quando você tem um sistema, um CRM que te ajuda a ter essa visão, é por aí que você vai começar mensalmente a ter uma previsibilidade maior de venda. E essa consciência que eu comentei, que não existe muito na nossa cultura, é a consciência que a tecnologia ela não é um custo, ela é um investimento. Ela é um recurso que você vai estar colocando que vai se pagar rápido.
E por isso que é algo que a gente sempre está batendo muito na tecla na questão educacional da gestão no Brasil, que é a ferramenta que é acessível hoje, ela tá aí para te fazer não só se organizar melhor, ter uma gestão melhor, mas te fazer evoluir como gestor. É isso que eu ia te perguntar, porque uma coisa é a ferramenta, putz, legal, ela elimina processos manuais, elimina erros. No caso das Zax, lá, ela auxilia muito na extração dos seus dados dos seus clientes, vários pontos, né, no WhatsApp, no catálogo, no ERP, junta tudo. Só que isso são facilitadores, né? São educadores, assim, de certa forma, em termos de processos, mas ainda a gente depende da consciência e da cultura ali dessa confecção de aprender o que fazer com o sistema, né? Exato. Como que vocês fizeram na WebPeak para fazer vamos dizer assim, um onboarding, uma ativação desse cliente de forma que ele conseguisse usar a ferramenta de uma forma mais fluida? Perfeito. Esse foi um desafio muito grande que nós tivemos. Por quê, né? Como o da Peak ele é um valor muito acessível, da mesma forma que você não investe muito, o teu ímpeto de ir atrás daquilo acaba sendo menor também. Então a gente percebia que muitos clientes eles olhavam a ferramenta, como por exemplo, quando você mostra as Zax pro pessoal, mexendo no WhatsApp, fazendo venda, tendo todo o controle de cliente, as pessoas brilham o olho, né? Só que quando a pessoa fala, pô, vou fechar, isso vai me trazer muito retorno, e fecha. No outro dia, quando ela chega na fábrica, aí tem o João que está pedindo uma coisa para ela, tem a Maria que está pedindo outra coisa, tem o departamento financeiro, tem o departamento comercial, tem o departamento de produção. E aí a pessoa que fez aquela contratação, ela se vê embebida de um monte de problema, onde esses problemas vão consumir o dia inteiro dela. E aí no outro dia ela fala, agora eu vou mexer no sistema. Aí ela começa a mexer no sistema. E aí aparece um problema. Aí ela fala, pô, cara, eu preciso resolver isso aqui. E aí vai para outro dia, e para outro dia, e para outro dia. E quando a gente percebe, já passou 1, 2 semanas, 3 semanas, a pessoa nem chegou a mexer. Ela pagou, mas ela nem mexeu. Então a gente começou a entender isso. Entender que o ser humano ele é muito resistente à criação de novos hábitos. Por quê? Porque ele já está acostumado com os problemas que ele se encontra hoje. Por isso, que a gente entendendo isso, a gente entendendo essa dificuldade, nós começamos a aplicar uma certa... como se fosse um segundo cérebro para o cliente, de tentar ajudar ele nessa construção de hábito. Que é, primeiro, a gente está acompanhando desde o princípio o cliente. Então, por exemplo, quando eu disse há pouco que quando você abrir uma empresa hoje, já bota um sistema. Por quê? Porque se você não colocar um sistema logo no começo, vai acontecer exatamente esse tipo de coisa que eu acabei de falar. Você já vai estar em torno de vários problemas e vai ser muito mais dificultoso você colocar um sistema de gestão que vai te ajudar. Porque quando você começa a trabalhar de forma desorganizada, você vai até crescer. Eu conheço um monte de empresa que cresceu. Só que você chega num platô. Você chega num nível onde você não cresce mais. Porque você já não tem braço, você não consegue ter visão. E como que a WebPeak, fazendo esse segundo cérebro, nós começamos a ajudar os clientes? Sabendo disso, nós começamos a fazer um trabalho muito mais ativo de pós-venda. Então, todos os clientes novos que entram e os antigos também, a gente faz um acompanhamento. A gente está sempre ligando, está perguntando, e aí? Está usando o sistema? Está precisando de ajuda? Está precisando de treinamento? Então, vamos aqui ter um treinamento, vamos fazer um onboarding aqui, a gente vai pegar uma pessoa do nosso suporte, vai te dar a mão e vai te ensinar a você, pelo menos, conseguir fazer um processo de cadastro e venda. Então, com esse tipo de cobrança, entre aspas, que a gente faz com o cliente, é uma forma de gerar mais um problema para ele no dia dele. Porque vai chegar pessoas. Vai chegar para ele pessoas. E a gente vai chegar também e falar, e aí, bora? Vamos fazer? Vamos organizar aqui a tua agenda para você começar a fazer? Ah, não tenho tempo, né? Que a maioria das pessoas fala, não tenho tempo, não tenho pessoas, né? A gente sempre tenta ajudar ele na delegação. Mas para enxergar assim, o nível de maturidade, vamos dizer assim, de cada usuário, você deve ter construído algum painel, algum sistema que você vai monitorando e aí você consegue agir de forma mais sim direcionada, né? Exato, que assim,
Tem clientes que a gente identifica que tem mais dificuldades na parte de produto, por exemplo. É onde a gente vai e consegue trabalhar direcionado na dificuldade dele. Seja na parte de venda, seja em todas as partes internas do RP. E essas ferramentas que a gente tem é o que nos ajuda a ser mais proativo a ajudar o cliente, para que ele possa sentir que a gente também está interessado, porque é genuíno esse interesse de fazer com que ele melhore os processos dele. E que, para a gente, acaba sendo satisfatório quando a gente percebe o impacto que está tendo na vida do cliente essa mudança. Porque no começo, é uma coisa que eu falo para muitos prospects, possíveis clientes que estão chegando para a gente. Falo, no começo não é fácil. Você vai implantar um CRM, você vai implantar uma ferramenta que vai te ajudar a organizar. Você primeiro vai passar por um processo de readaptação e a partir do momento que você acostuma com aquele hábito, você já começa a enxergar as coisas de forma mais clara. Então, no começo é difícil, mas depois fica muito mais fluido, fica muito mais fácil. Voltando naquele tópico da digitalização, né, a gente vê que um dos principais obstáculos, até para as Axis como marketplace aqui no começo, foi a questão do estoque, né? Porque muita gente vende no físico e quer vender no online simultaneamente. E aí tem esse problema do conflito ali de quem é o produto. Peguei o produto ali na mão, na loja. Você mencionou que vocês construíram uma ferramenta, né, para resolver esse problema, né? Sim, Bruno, nós trabalhamos muito centralizados no cliente. A gente ouve muito o que o cliente está falando porque a gente quer que o cliente esteja com a gente. Então, assim, quanto mais a gente melhorar a ferramenta, melhor. E uma coisa que muitos clientes pediam é o quê? Cara, beleza, tô vendendo online, só que eu quero o estoque de todas as minhas lojas. Eu não quero simplesmente vender o meu centro de distribuição do e-commerce. Eu quero vender de todos os meus estoques. E a gente criou uma ferramenta justamente para resolver esse problema, que é qual, né? É a ferramenta que a gente chama de Omnichannel, mas ela funciona da seguinte forma. Você tem o centro de distribuição, que é o seu estoque do e-commerce, e você tem as lojas. Cada loja lá, 3 lojas. Você consegue informar todos esses estoques para enviar para o e-commerce. Então você fala, para marketplace, e-commerce, está aqui, todos os meus estoques. Quando você recebe uma venda, o sistema ali, o da PIC automaticamente vai verificar. Tem no centro de distribuição? Tem. Pega. Esse aqui não tem. Ele vai identificar na sequência as lojas e vai ver, tem nessa loja. Automaticamente, o da PIC ele vai fazer uma transferência de estoque, ele vai requisitar a transferência, né? Ele vai fazer requisições, precisa desse produto, dessa loja. E aí, no fim do processo, onde a pessoa vai fazer o despacho, né, de cada loja, ele fecha o pacote, já está o estoque comprometido, né, para ninguém na loja vender um produto que já foi comprometido. E nesse processo já é gerada a nota fiscal de transferência, todos os fluxos necessários para enviar para o centro de distribuição e dali ser feito o despacho. Então, muitos dos nossos clientes já estão começando a usar essa ferramenta, que é recente pra caramba, e que muita gente já está começando a fazer bom uso do quê? De pegar todos os seus estoques e colocar online. Então, assim, é esse tipo de ferramenta que, quando a gente fala de um sistema de gestão, é esse tipo de ferramenta que te faz uma diferença enorme no seu negócio. Não é só você ter um PDV. Não é só você ter um sistema que cadastra os clientes, mas você ter um CRM, por exemplo, que te dá informações, te dá substrato para você trabalhar. E no caso aí dos estoques, né, a gente já tinha visto algumas confecções fazerem por conta própria, mas aquelas que realmente tinham capital, tempo disponível. Exato. É legal que vocês fizeram uma solução já nativa no RP, porque esse é um dos grandes problemas que eu vi assim, até hoje de conciliar vendas digitais, principalmente para quem tem mais volume de vendas, assim, que não é tão valor agregado, porque daí talvez o volume de pedidos seja menor, mas para quem vende produtos mais baratos, que o volume de pedidos é muito alto, tem muita concorrência de estoque, né? Exatamente. E esse daí de concorrência de estoque é uma coisa que a gente sentia muito. Porque tinha clientes que tentavam fazer isso por conta ali. E aí, mas, cara, eu vendi no e-commerce e aí alguém foi lá e comprou na loja, fiquei sem estoque, agora eu não consigo mais produzir porque o pano, ninguém acha mais esse pano. Então, assim,
Isso daí é um problema muito que acontece. E a Webpick hoje, vocês estão em quais polos de confecção? Hoje nós atuamos em Pernambuco, Ceará, em Sergipe. No Nordeste ali a gente está em quase todos os estados. Nós atuamos também em toda a parte aqui de São Paulo. Estamos entrando agora no Sul também. Em Minas também estamos fazendo um trabalho, na Bahia. Então, assim, a gente já está colocando a bandeira em vários estados. No Nordeste a gente é bem forte. Aqui também no estado de São Paulo a gente tem bastante cliente também. Mas essas são as partes onde a gente mais está dando uma energia maior na Webpick. E a gente já passou por isso também. Eu lembro que foi muito difícil expandir, né, para outras regiões, principalmente num mercado de confecções pequenas, médias e algumas até ficando grandes ali, que geralmente é o dono que está envolvido na operação, né? E ele quer ter alguma pessoa próxima para poder conversar, implantar o sistema, alguém que ele possa ter um suporte. Como que você vê o que você vê de dificuldade, como resolver esse desafio da expansão, né? Regional, que no nosso caso é bem regionalizado, os polos que a gente vai expandindo. Uhum. Você fala, por exemplo, sobre Você falou, estamos entrando em Minas agora. Uhum. Qual que é o desafio assim, de entrar em Minas? O que você precisa fazer para conseguir ter uma penetração lá sem ser... vou fazer um anúncio no Instagram para Minas, mas não é só isso, né? Sim. Isso é uma dificuldade que a gente também sente muito, que é como a gente chega num estado, né? Como que a gente coloca a bandeira ali? A gente tenta participar de eventos, a gente começa a buscar contatos ali dentro. A gente tenta também, a estratégia de canais que a gente tem, que é de ter alguém ali no estado representando a empresa. Então, por exemplo, quando eu falei desses estados, Pernambuco, Ceará, Sergipe, Paraíba, agora, nós temos pessoas que representam a Webpick lá. Por quê? Pessoa gosta de pessoa. Então, quando a gente, lá no interior de São Paulo, diz para alguém de um outro estado, porra, sou aqui do Rio de Janeiro, vocês representam... Tem alguma representação aqui? Pô, temos, ó. Temos aqui esse contato, temos essa pessoa que vai te dar uma atenção. Isso aproxima muito mais o vínculo de você fechar negócio. Por isso que a gente sempre, em todos os estados que a gente atua, a gente tenta colocar um canal lá. E a gente faz isso. Coloca alguém, participa de eventos, faz propagandas direcionadas, tenta fazer uma parceria com empresas que estão ali, de repente, fazendo eventos. Ou vai abrindo network mesmo e conta muito com a indicação também, né? Nós temos esse trabalho de indicação que conta muito. Mas ter alguém lá é essencial, né? Fundamental. É necessário, na verdade, porque os estados eles têm o costume de ser bairrista. E a gente às vezes fala de um estado ou outro, mas todos os estados eles querem que tenha alguém ali da região. É muito mais fácil de abrir negócio, muito mais. E a gente tem vários casos desse tipo em vários estados. Depois que a gente coloca alguém, que a coisa começa a andar de verdade. E os clientes sentem confiança também. E você vê muita diferença entre confecções de estados diferentes, assim? Sei lá, Nordeste versus agora Minas, São Paulo? Existem algumas diferenças. Assim, os problemas são quase os mesmos. Praticamente os mesmos problemas. É o problema inerente ao ser humano mesmo. É aquele problema da falta de organização, do problema de falta de gestão. Mas existem alguns costumes peculiares de cada estado. Como, por exemplo, tem estado que usa mais cheque que o outro. Tem estado que usa um método de trabalho que é mais fiado, que é normal, é da cultura. Você pega o produto e você paga depois e, sabe, você faz esse trabalho mais consignado. Tem estados onde cartão de crédito é pouco. Então, assim, cada estado ele tem a sua peculiaridade, só que quando a gente vê do problema da fábrica, é praticamente os mesmos. Falta de mão de obra, falta de fornecedor. Assim, é muito parecido os problemas. Você fala principalmente meios de pagamento, é uma coisa que varia bastante, né? Você falou do fiado, tem lugar que é como que era? O boleto aberto, tem uns... Tem. Por exemplo, assim,
aqui em São Paulo, você vê pouco usando cheque. Você não vê muito mais, né? Cheque não... Aqui diminuiu bastante. Diminuiu muito. Só que tem estados que a gente vê que usa muito. É assim, é uma quantidade enorme. Boleto, mesma coisa. Tem estado que usa muito Pix. Então, quando a gente fala do processo de negociação, isso é uma coisa interessante. Se você vende para outros estados, você saber como esses estados fazem mais esse tipo de manejo financeiro. Por exemplo, também, como eu até comentei, tem estados que vendem de uma maneira mais fiado, que é aquela maneira mais na confiança. E acontece muito. E assim, estados próximos. Um estado, às vezes, é totalmente diferente do outro. E é muito regional, é muito cultural. E quando a gente tem alguém, voltando só uma coisa, quando a gente tem alguém lá da cultura, é muito mais fácil da gente entender também. Muito mais fácil. Você falou do cheque, eu sei que tem shoppings na região de Paraná que 60% ainda é cheque. Exatamente. Em Rio Preto lá também, temos alguns shoppings atacados que usam muito cheque. Muito cheque. Aí, por exemplo, tem estados que usam guia também, que é um outro lá esquema. Tem também, Paraná também tem bastante guia ainda. Então é muito... Tem algumas particularidades bem interessantes, assim. Mas isso tudo a gente está falando aqui num universo pronta entrega, mas vocês atendem representação também. Sim, programação, pronta entrega, private label, todos esses cenários aí. Todos. Os clientes que mais nós temos hoje, top 1 e 2, assim, é fardamento e moda feminina, moda íntima feminina. Não, é moda feminina. E fardamentos. Mas a gente atende muito private label também. Temos representação, que tira pedido, temos pronta entrega também. Porque, no fim das contas, os problemas são muito parecidos. Claro que tem especificidades de problema de cada setor, né? Mas os problemas são muito parecidos. E como você falou, Bruno, quando a pessoa faz o básico, ela se destaca. Se destaca, cara. A gente vê isso acontecendo demais. Na pandemia, todo mundo ficou com medo, né? Sim. Todo mundo ficou tipo, nossa, agora, né? Só que a gente ficou impressionado que a quantidade de cliente nosso que fechou foi muito baixa. É claro que não é por causa somente do sistema, porque conta, obviamente, com a gestão individual de cada empresa. Mas a gente ficou muito entusiasmado de ver que o nosso produto ele dá informações suficientes para a pessoa conseguir se manter. Então, quando você faz o básico, é onde você se destaca muito. E sabendo que 80% das empresas não tem sistema, e eu falo esse número em cima de eventos que eu vou e o pessoal pergunta, principalmente o Edu. Ele pergunta, quem usa sistema? O pessoal não levanta a mão. Então é fácil se destacar aqui no Brasil. Sim. É fácil. E a gente falou aqui de fazer o básico, indo agora um pouco mais para o lado do negócio mesmo, da WebPick, né? Você falou também no começo de ser um negócio acessível, mais simples, que isso pode destravar um crescimento e que uma adesão maior para que essas confecções não precisem esperar atingir certos níveis de maturidade. Então, a WebPick tem essa estratégia. Esse é o caminho de vocês, fazer um negócio que não seja, vamos dizer, tão caro, custoso para implementar como outros sistemas de mercado. Esse é o caminho que vocês têm seguido. Exato, porque assim, nós temos um desejo muito grande de ter um impacto profundo na gestão das empresas aqui no Brasil. A gente vê o quanto é sofrido quando uma empresa ela fecha, o impacto negativo que isso tem na vida de milhares de pessoas que estão à volta, seja as diretas ou as indiretas. E quando a gente percebe o impacto que a gente pode ter na vida dessas empresas e, consequentemente, na vida de milhares de pessoas, é aí que vem o nosso desejo que nós fizemos há 2 anos, que é mudar a precificação. Quando a gente muda a precificação, a gente abre portas para muitas dessas empresas que antes não conseguiam encontrar um caminho de se organizar, de ver uma luz de, tipo, eu posso ter um sistema. Porque a gente sabe que se o mercado evolui, seja tecnicamente, seja questão de gestão, toda a rede vai ganhar. Porque a concorrência ela vai se tornar mais saudável, as pessoas vão saber fazer melhores negócios, as empresas vão
perdurar por mais tempo. E por isso que a gente vem com essa estratégia de, há 2 anos já que mudamos, ser mais acessível. Então você chegou lá pro financeiro e falou, ó, tem uma solução para aumentar a nossa receita, vou abaixar o preço. Cara, Bruno, foi engraçado porque muito do Edu, ele também trouxe muito na época essa visão, né? Vamos abaixar o preço, né? Para fazer mais dinheiro tem que abaixar o preço, né? Foi mais ou menos isso. E o financeiro quis matar. Quis matar, gente. Falou assim, não vai dar certo, não vai rolar. Só que a gente já confiava muito no nosso produto. A gente já sabia que era um produto provado em empresas de 700 funcionários ou empresas menores. A gente já tinha confiança que é uma solução que funciona muito bem. E quando a gente propôs diminuir o preço, foi pensando em aumentar a quantidade de contratos no mês. E aconteceu muito, assim. A gente escalou muito. Por isso que cada vez mais a gente tem muitos clientes que são fãs da gente. É engraçado falar isso, mas é muito isso mesmo. Clientes que gostam muito da gente, porque é uma troca justa. É uma troca onde o cliente ele vê que, cara, esse valor irrisório que eu pago sai mais barato do que eu botar uma pessoa aqui dentro da empresa. E que traz um resultado de impacto completo para a empresa toda. Por isso que a gente temos esse desejo de fazer um impacto profundo mesmo nas fábricas aqui. É um setor que todo mundo que entra fica apaixonado. Sim. É um setor que, assim, a gente gosta muito de trabalhar. E esse é o nosso foco. Simplicidade. Mas quando você abaixa o preço, você também não diminui um pouco, vamos dizer assim, o skin in the game ali da confecção? Ele fica menos comprometido? Não piora os seus índices de churn? Sim, e justamente, você tem total razão. Como a gente diminuiu o preço, o que aconteceu? Aumentou o quê? O churn. E foi aí que a gente começou a fazer esse trabalho mais proativo de ligar para o cliente, de perguntar se ele está usando, de perguntar se de repente ele está tendo alguma dificuldade, se ele precisa de treinamento. Por isso que essa mudança de preço ela impactou muito na Webpick, inclusive. A gente teve que mudar completamente a forma que a gente trabalha. Como o Edu diz, né? Se você muda a forma de vender, você muda a forma de produzir. E a gente, inclusive, ali no setor de tecnologia, a gente teve que mudar a forma de produzir e de atender também. Então, assim, hoje a gente está com um churn muito mais que é do nosso agrado e que esse ponto que você falou é de total atenção direto mesmo. E acho que as integrações, e agora, por exemplo, que a gente integrou com os Zax 360, que a gente tem essa ferramenta de CRM integrada com campanhas e WhatsApp, que puxa os dados ali da Webpick, quando a gente coloca o ecossistema ali mais completo, tende também a diminuir o churn, né? Então, quanto mais satisfeito o seu cliente estiver com o RP, com as integrações que ele tem, com tudo que é acoplado ali, que ele não precisa correr para fora, vai tendência a diminuir o churn, né? Com certeza, até porque quando a gente fala de um marketplace, quando a gente fala da solução da Zax, que é muito sofisticada, como até fazer o básico, eu falei do CRM, isso gera uma completude para o sistema para a pessoa ficar satisfeita. Para ela poder ter ferramenta para trabalhar todas as partes da empresa. Que até você comentou comigo, você falou que teve uma pessoa que disse que a parte de venda tem que ser diferente da parte de produção. Sistemas diferentes, inclusive. Sistemas diferentes. E é muito que a gente enxerga. Que assim, são empresas diferentes, se a gente parar para pensar. A parte de produção é algo totalmente diferente da parte de venda. E quando a gente tem esse tipo de integração que a gente agora tem com a Zax, isso é para enriquecer o próprio cliente. Para diminuir, obviamente, o churn mesmo. A gente vê muito isso, assim. Tem muitos RPs de mercado que são mais... Ou outros softwares, não só RPs, que tem uma postura mais fechada em relação à integração, dificultam um pouco, assim. E assim, esse desenvolvedor ele resolve tudo muito bem, ou ele vai sofrer com churn, porque vai frustrar eu quero agora plugar um catálogo mais legal, ou de varejo, ou enfim, eu quero vender na Shopee, na Shein, e se o seu RP não está preparado ali, não está aberto a fazer essas integrações, acaba gerando bastante insatisfação, né? Você fica para trás.
Porque hoje, o que a gente percebe, né? Como eu já estou há 20 anos quase na WebPeak, eu peguei algumas gerações de gestores. Antigamente, os gestores, eles tinham mais resistência à tecnologia. Esses novos gestores que estão aparecendo, desde a pandemia para cá, é uma galera que está 100% tecnologia. Se você tem um sistema que ele não evolui conforme a demanda desses novos gestores, porque esses novos gestores é filhos de pessoas que faziam gestão de indústria, inclusive. São a segunda geração das fábricas. Se você tem um sistema que é rígido, você vai perder. Você vai ficar para trás do mercado. E tem muito, viu? Tem muito sistema que é rígido. Sim. E tenta resolver tudo. Pra gente, o ideal é a gente focar no que a gente é bom e deixar as pessoas que são experts em áreas como a Zax e dá para ter foco, né? Para fazer soluções mais especializadas e profundas, né? Uhum. A gente tem muito essa discussão também, né? Do que a gente desenvolve e do que a gente faz com parceiros, porque... E que assim, antigamente o WebPeak, é uma curiosidade que nem todo mundo sabe, mas antigamente a gente tinha sistema de tudo quanto é tipo. A gente tinha sistema de imobiliária, de aviação, a gente tinha sistema de autopeças, tinha de tudo. Só que era aquela coisa do essencialismo, né? Você pega a sua energia e foca um pouco em várias coisas, e algo que é muito mais promissor, você acaba dando pouca energia. Então a gente tirou tudo lá para 2012, onde a gente começou o DaPic, a gente tirou todos esses sistemas e focamos só no DaPic. E aí foi onde a gente conseguiu escalar muito. Foco, né? O software vertical é uma tendência interessante, assim, de verticalização de software, que eu tenho visto também, até com a chegada da AI, que resolve vários problemas mais genéricos. E aí houve muito questionamento, assim, uma empresa como Salesforce, né, que atende... Uhum. Será que a AI não substitui a Salesforce, que é uma empresa horizontal, que atende todos os segmentos, né? E esse fator da verticalização, ele é interessante porque ele evita muito de ameaças, porque você vai num nível de especialização tão grande com os processos daquele segmento, com as integrações com outros sistemas do segmento, exato, que fica difícil você replicar, né? A barreira de entrada aumenta, né? Exatamente, Bruno. Nossa, perfeito. Porque o que acontece? Isso foi uma das pautas que a gente teve construindo o DaPic. Por quê? Existe muito aquela linha tênue, né? De você falar assim, poxa... mas se a gente adicionar essa funcionalidadezinha, se a gente botar esse metro cúbico, só isso, bota isso aqui. Se você coloca esse metro cúbico, você já vai abrir margem para vender para um mercado totalmente novo. Só que isso é um tiro no pé. A gente já tentou isso nos outros sistemas, nas gerações anteriores. Que é o quê? E tentar atender quanto mais quantidade de empresas possíveis. Só que isso gera complexidade pouco comercial para o suporte técnico e para o cliente. Com o DaPic, a gente resolveu nichar 100%. A gente atende apenas fábricas específicas de roupa. Específico. Nós não vamos atender fábrica de metalúrgica, fábrica de cadeira, fábrica de marcenaria, nada. A gente vai só isso. Você não entra numa fábrica que fabrica tênis, fabrica roupa e fabrica cadeira. Você não entra. Não. Isso não existe. Por que um software vai ser assim? Por isso que a gente, quando resolveu nichar, hoje, depois de DaPic vai fez 10 anos esse ano. Hoje a gente vê que a gente acertou muito. Porque a satisfação do cliente é gigante. A gente tem muito orgulho de dizer isso. Por causa disso que você falou. Nicho. Torna específico. É muito mais difícil de replicar. Desde que o nicho seja grande o suficiente, né? Exato. Mas no nosso caso aqui em moda é um mercado muito grande. Né? 160 mil confecções. Gigante. E isso que é o mais impressionante. O Brasil, para mim, o brasileiro é um dos melhores povos que tem no mundo, cara. É criativo, é esforçado e com pouca ferramenta faz muito. Se a gente conseguir descadernar essa pessoal, esses gestores, mostrar para eles que a ferramenta de gestão, ela ajuda a escalar e ter menos dor de cabeça. Por isso que a gente tem muita fé que o impacto que a tecnologia vai ter no Brasil, sendo mais acessível, esse impacto vai ter um benefício gigantesco aqui na nossa economia.
A gente não tem dúvida disso. E para o mercado. Isso aí, vamos encaminhando aqui para o encerramento. Eu sempre pergunto algumas coisas aí. Uma ferramenta que você usa no seu dia a dia aí, indispensável aí. Uma ferramenta? Cara, é o clássico, o ChatGPT. Tá usando muito? Nossa, eu pago desde o começo, né? Desde quando lançou aqui no Brasil, eu pago. Ele... Às vezes as pessoas... Inclusive, eu sou programador já há mais de 20 anos já eu programo. E eu tenho muita bagagem já. E que eu vejo muito programador que é mais novo que eu criando tabu com o GPT. Não façam isso, tá? Usem o GPT. Porque você tem como se fosse um profissional trabalhando para você e com você. Então, hoje, eu consigo ser muito mais produtivo, não apenas em questões de programação, mas em questões pessoais, em questões de dúvidas, em questões de planejamento de projetos, em questões de ideias. O GPT ele é uma ferramenta fantástica para te gerar ideias, para te gerar insights, para gerar, inclusive, tirar dúvidas para você de coisas que você muitas vezes não tem quem para perguntar. Então, a dica que eu sempre dou para as pessoas é use o GPT, mas use inteiro, assim, ao extremo, cara. Outro dia eu tava falando com o Zanata lá, que é o nosso cofundador, que é o CTO das Axis. Eu falei, ô Zanata, o pessoal já caíram na real, assim, porque o trabalho do desenvolvedor, ele muda a forma como ele trabalha e os skills dele, que vão diferenciar eles no mercado, também passam a ser uma parte só de tudo que eles sabem. Eles vão se diferenciar por aqueles 10% que eles são muito bons em entender o funcionamento, porque a parte mais braçal ali, de linguagem, de como fazer, implementar uma função específica, tá meio que resolvida, né? E aí o diferencial deles vai vir dos 10% ali daquele conhecimento que no GPT não dá para fazer, né? Exato, e que assim, o que diferencia a pessoa que é júnior por uma plena, por uma sênior, usando o GPT, é a pergunta que ela faz. Tem que saber como perguntar, né? Cara, o GPT na mão de um sênior, bicho, é assim, coisas que eu demoraria 1 mês para fazer, eu consigo fazer em 3 dias. Não é nem exagero, é verdade isso, cara. Tem coisa que eu consigo hoje desenvolver em muito menos tempo. Seja de, às vezes, documentos, seja de sistemas, seja de lógicas. E lógico, né? Quanto mais você tem noção do que você está perguntando, mais você sabe avaliar se a resposta do GPT é válida, né? Sim. Porque nem tudo funciona. Sim. Mas já te dá uma... Você vai fazer uma integração, tem API dos dois lados. Você fala assim, essas aqui são as 2 APIs, preciso integrar essas coisas aqui. Faz uma versão inicial aqui da integração. Exato. Ele vai fazer, aí vai dar mão de pau, né? Tem que tratar. Te dou um exemplo. A gente foi fazer uma integração que a gente tinha um código lá que era numa outra linguagem. E a gente pensou assim, poxa, converter tudo isso aqui para nossa linguagem? Beleza, vamos converter. Falou assim, que nada, jogamos no GPT, falamos, converta para essa linguagem. Cara, converteu 90% certo. A gente só precisou fazer os ajustes. Quanto tempo já não economizou ali, né? Poxa, cara, é incalculável. Por isso que eu falo, pagar R$100 por mês é barato no GPT. Tá, outra pergunta que a gente sempre faz, tem alguma música aí que você gosta pra gente colocar na playlist dos Axcast? Cara, o meu estilo musical ele é um pouco peculiar, porque eu gosto de uns metal que é bem pesado. Mas tem uma música que eu gosto muito, que não é metal, que é Kansas, Dust in the Wind. Dust in the Wind, sim. Eu acho fantástica essa música. Boa. E para finalizar, tem alguma opinião que você acha que seja polêmica dentro do nosso segmento aí, que você falou aí um pouco aí dos desenvolvedores, né, que os caras torcem o nariz. Tem mais alguma coisa que você acha que as pessoas não concordariam com você? Cara, eu tenho uma coisa que muita gente talvez não esteja preparada para ouvir, mas que é assim, existe os soft skills e os hard skills, né? E hard skills é, por exemplo, um programador saber muito a tecnologia. Nossa, o cara sabe muito. E a soft skills é o manejo, a troca de ideia, a socialização. Eu gosto de dizer para as pessoas que muita gente acredita que para você crescer, você precisa do hard skill. Quando, na verdade, cara, 70% do crescimento vai vir dos soft skills.
Então, isso é uma coisa que muita gente não concorda, mas você cresce na mesma proporção do quanto as pessoas gostam de você. Não o quão competente você é. Por isso que eu jogo isso aqui para o pessoal refletir, porque quando eu digo isso, as pessoas pensam, mas como assim eu preciso ser super fera aqui no que eu faço? Precisa. Só que o que vai te fazer crescer é o teu soft skill. O quanto você sabe lidar com pessoas. Isso aí, boa. Bom, vamos finalizar aqui com o Kim. Tava muito boa a conversa, mas batemos no tempo. Obrigado aí, Kim, pela presença. Foi muito bom o papo. E espero que a nossa parceria aí voe aí nesse finalzinho de ano de 2024 aqui. No ano que vem também, vamos com tudo aí. Com certeza. Obrigado pelo convite novamente, Bruno. Foi um prazer enorme. E até a próxima. Valeu. Valeu. Abraço. Valeu.